aí, galera, beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História e Atualidades, aqui no nosso curso preparatório para o Enem, vestibular e provas pelo Brasil afora. Nessa nossa aula vamos falar sobre os 5 povos da Mesopotâmia. Bora lá. Primeiro vamos entender o nome, Mesopotâmia. Esse nome foi dado à região pelos gregos e significa a região entre águas, ou seja, meso, meio, potes, água, da onde tiramos Mesopotâmia, região entre rios. Que rios são esses? O Tigre e o Eufrates. Então vem aqui para o mapa comigo, olha lá, eu tenho o Tigre, eu tenho o Eufrates, e essa região em volta deles eu chamo de Mesopotâmia. Quais são os 5 povos que vão habitar essa região? Bem, o primeiro são os sumérios. Os sumérios é o povo responsável por dar início à história propriamente dita, segundo a visão positivista. Se você quiser entender o que eu falei, vai assistir a aula lá de introdução à história que você vai entender o que é o positivismo, tá? Então, segundo os positivistas, a história da humanidade começa com a invenção da escrita. Então, a história começa pelos sumerianos, porque são eles os inventores da escrita cuneiforme. Então, a primeira civilização a ter um tipo de grafia, um tipo de escrita, são os sumerianos. Outra característica importantíssima deles são quais? Eles se dividem em cidades-estados. Então, tu tem Uruk, Galache, uma série de cidades-estados dominadas pelo povo sumeriano. O que é uma cidade-estado? É uma cidade com autonomia política. Então não é uma cidade grande, é uma cidade que tem autonomia política, que não deve nada politicamente a outra cidade, ou a um estado, ou a um país, que se autogere, né? E também eles são muito famosos pela construção dos zigurates, que seriam essas pirâmides escalonadas, né? Bem, depois dos sumérios, eu vou ter aí os acádios. E o grande barato dos acádios é esse camaradinho aqui, o Zargão, que é o primeiro imperador da Mesopotâmia. Então entendam, eu tenho primeiro quem na Mesopotâmia? Os sumerianos. Só que os sumerianos se organizavam em cidades-estados. Cidades essas que Zargão foi tomando uma a uma e depois criou o primeiro império mesopotâmico, colocando toda a Mesopotâmia sob o governo de Zargão na cidade de Acádia. Show de bola, galera? Depois desses caras eu vou ter os babilônicos, que são os que mais aparecem em provas. Por quê? Por causa da questão do Código de Hammurabi. O rei babilônico Hammurabi, além de fazer uma expansão territorial bastante interessante, foi o responsável por fazer o primeiro código de leis escritas da humanidade. Um código de leis que se baseava na lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Show de bola? E compilou essas leis aonde? Nessa estela preta aqui, ó, que está lá no Louvre hoje, toda escrita aqui, ó, com escrita cuneiforme, coisa mais linda do mundo. Essa lei do talião é do olho por olho, dente por dente, só que quando cai no Enem, geralmente o que o cara quer saber? Se você tá ligado que olho por olho, dente por dente, valia para a mesma classe social. Porém, o Código de Hammurabi ele deixa muito claro essa diferenciação. Porque se o nobre quebra o dente de outro nobre, ele tem o dente quebrado. Agora, se ele quebra o dente de um homem livre, que é inferior a ele na escala social, o castigo que ele vai ter é muito mais leve. Se ele quebra o dente de um escravo, ele praticamente não tem castigo algum. Já o escravo, se machucar esse nobre, sofre um castigo imenso. Entendeu, então? Olho por olho, dente por dente, valendo sempre dentro de uma mesma classe social. Show de bola? Depois eu vou ter os assírios. Galera, olha aqui no mapa que você vai entender qual é a grande marca dos assírios. É essa violenta expansão territorial. E violenta mesmo, porque uma das maiores marcas dos assírios são as suas crueldades. Os caras eram extremamente cruéis
cortavam, empalavam, faziam o diabo a quatro com seus prisioneiros, pregando medo nas tropas inimigas antes mesmo da chegada deles, certo? Bem, esses assírios conquistaram toda a Mesopotâmia, você pode entender aqui que eles entraram e conquistaram também o Egito, só que com tantas fronteiras, acabaram sendo pressionados por vários povos e finalmente vai ser derrotado pelos caldeus, também chamados de neobabilônicos, que os assírios transferiram a capital de Babilônia para Nínive. E os caldeus vão levar de volta a cidade de Babilônia, reconstruindo-a. Aliás, as construções da cidade de Babilônia, feita por Nabucodonosor, talvez seja a maior marca desse povo, né? Da construção monumental, por exemplo, dos jardins suspensos da Babilônia, que seria esse zigurate, onde em cada um dos patamares você tem um incrível jardim, uma obra que Nabucodonosor teria feito à sua esposa. Outra marca do governo de Nabucodonosor é qual? É o cativeiro da Babilônia, aonde os caldeus vão à Palestina e na cidade de Jerusalém cercam, escravizam os hebreus, levando eles para dentro da cidade da Babilônia. Finalmente, no ano de 539, os caldeus são invadidos pelos persas, caindo assim o último dos 5 povos da Mesopotâmia antiga. Show de bola, galera? Um abraço a vocês e até a próxima aula.